irmãos e irmãs, estamos vivendo nesses dias, em comunhão com a Igreja no Brasil inteiro, a novena preparatória para a festa de Nossa Senhora Aparecida, na próxima quarta-feira. Os temas apresentados trazem para nós um auxílio à nossa espiritualidade. Podíamos escolher o testemunho missionário de cada dia, para que a gente recorde de pessoas que nos antecipam na eternidade, que nos deixaram esse legado de um testemunho missionário, para construir a memória agradecida dessas pessoas que com a sua fé e a sua caridade deram-nos um testemunho precioso, que nos ajuda tanto, que nos fortalece na vivência da nossa espiritualidade. Nós sabemos que o testemunho de Jesus é completo. Ele nos dá o testemunho da fidelidade total ao Pai. Entrega a sua vida pela nossa salvação. Não precisaríamos de outros testemunhos. Bastaria para nós o testemunho do próprio Jesus. Deus que se fez homem e veio habitar entre nós, nos dando esse testemunho de sintonia plena com os desígnios amorosos de Deus Pai em favor da humanidade. Mas nós também podemos nos deixar auxiliar pelos testemunhos missionários de tantos santos e santas que nos incentivam na vivência da nossa fé. Podemos recordar não apenas aqueles que já foram canonizados, mas aquelas pessoas da nossa família, do nosso convívio, que partiram para a eternidade e deixaram as marcas bonitas da sua vivência de fé para todos nós. Faz bem também a nós termos presente o testemunho de missionário, de irmãos e irmãs nossos, que convivem conosco e que nos trazem esta referência, para que a gente se sinta estimulados a vivenciar a boa nova da salvação. O testemunho missionário apresentado nas festividades da padroeira deste ano, Nossa Senhora Aparecida, nos faz reconhecer que da pobreza de nossas possibilidades, cada um de nós também pode e deve oferecer o nosso testemunho missionário. É pouco, mas pode ser o suficiente para Deus operar na vida de nossos irmãos e irmãs. Nós estamos celebrando esta liturgia do 28º domingo do tempo comum. Duas palavras marcam as mensagens deste domingo: fé, gratidão. Esse binômio deve acompanhar o nosso testemunho missionário. A fé que nos faz buscar em Deus, não só em nosso favor, mas diante de todas as necessidades, o que a Ele nós queremos recorrer. Gratidão, porque a fé nos faz experimentar os milagres. A gratidão nos faz experimentar a conversão. Nós podemos ser miraculados por tantas graças que Deus nos concede, sem nos aproximarmos posteriormente da vivência da intimidade com o Senhor. A conversão é a expressão da gratidão que nós queremos oferecer a Deus por tudo que Ele realiza em favor de todas as pessoas
em nosso favor. Naamã, o sírio, ele vai ao encontro do profeta Eliseu, movido pela sua fé, embora fosse ele um pagão, mas ele teve aquela fé em constatar que aquele homem de Deus poderia ajudá-lo a se ver livre de uma doença que na época não tinha tratamento suficiente, a lepra, que alojara-se em sua pele, causando-lhe grande sofrimento. Naamã, o sírio, se aproxima do profeta Eliseu. O profeta diz a ele apenas para banhar 7 vezes na água do rio Jordão. Ele não queria atender ao pedido e à orientação do profeta, não. Ele pensou sair de tão distante para ser recomendado uma coisa tão banal, mas não era não. Os seus servos o convenceram de que se o profeta tivesse pedido a ele para fazer um gesto exigente, ele o faria para obter a cura. E já que lhe pediu algo tão simples, por que ele não deveria fazer? E assim convenceram Naamã, e ele mergulhou nas águas do rio Jordão. A sua pele, ao sair da água, estava limpa como a pele de um recém-nascido, de uma criança. Ele ficou muito contente e quis agradecer. Ele que pensou que a melhor maneira de agradecer era oferecer presentes valiosos ao profeta Eliseu. O profeta não aceitou. Ninguém de nós, como instrumento de Deus, deve se apossar de recompensas pelas graças que Deus opera na vida das pessoas. Eliseu ficou firme e decidido de que não aceitaria nenhum presente. E acaba que Naamã oferece o melhor presente em forma de gratidão, aderindo na fé agora ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Se converteu. A maior recompensa para o profeta é ver este milagre sendo levado adiante, passando da fé à gratidão. A gratidão semelhante à sogra de Pedro, que acamada, tendo sido curada por Jesus, pôs-se a servir a todos que estavam em casa. A gratidão em nossas vidas é a expressão da nossa conversão e da nossa aceitação de que Deus é o Senhor da nossa vida. No Evangelho, a mesma situação acontece. Jesus continua caminhando para Jerusalém, onde Ele vai oferecer a sua vida pela salvação da humanidade. Passando por Samaria, antes de entrar no povoado, Ele é abordado de longe por 10 leprosos. A gente já sabe, era fora do povoado, porque os leprosos não podiam entrar dentro das cidades e povoados. Foi abordado de longe, porque quem estava acometido da lepra tinha que andar com a sineta no pescoço, para que todos percebessem que ele estava se aproximando e se mantivessem à distância. A dor da lepra, a dor da marginalização, do preconceito, porque pensavam que quem estava acometido daquela doença é porque tinha cometido pecado muito grave, ou a pessoa ou algum de seus ancestrais. Ao ouvir o grito dos 10 leprosos, é o grito da humanidade inteira que se direciona para Jesus. 10 aqui é para significar a totalidade. Podíamos dizer, 4
totalidade humana, mais 3 da totalidade divina, 7. Mais 3, 10. 10 para dizer que é para a humanidade inteira, que é direcionada à ação salvífica de Jesus. Naamã, o sírio, o estrangeiro, o samaritano, que depois vai voltar para agradecer, recordam para nós, na palavra de Deus deste domingo, a universalidade da salvação. Deus, através do seu Filho Jesus, com a ação do Espírito Santo, Ele oferece a salvação à humanidade inteira. Quando abordaram a Jesus, ouviram dos seus lábios: ide mostrar aos sacerdotes. A lei assim prescrevia para serem acolhidos de novo no seio da sociedade. Enquanto caminhavam na direção do sacerdote, notaram que ficaram curados e um só voltou para agradecer. Prostrou-se diante de Jesus em profunda adoração. Jesus disse: não foram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para dar glória a Deus. E assim nós notamos no ensinamento do Evangelho a importância da gratidão. Não que Deus quisesse lisonjear-se com os elogios e palavras de agradecimento, mas é porque exatamente é na gratidão que se dá a conversão. Com toda facilidade, nós recorremos, através da nossa fé, a Deus para implorar a Ele o seu auxílio. E assim devemos fazer. A quem nós iríamos, é a Ele mesmo que nós devemos ir. Com toda facilidade, exercitamos a nossa fé. Muito raramente, nós partimos para a etapa mais sublime do efeito e do resultado da graça de Deus agindo, porque Jesus diz: a tua fé te salvou. Mas muito raramente nós partimos para a gratidão. Somos tão limitados, tão frágeis, agraciados por tantas bênçãos que de Deus recebemos, nem sempre somos capazes de exercitar a gratidão no sentido bíblico da conversão. Que Deus nos dê um coração manso e humilde para nos convertermos na luz dos sinais que Ele realiza em favor de todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.